Olá, você que está conectado aqui no nossa live de saúde, você está no momento histórico. Nós vamos começar hoje um espaço para debater saúde. Mas calma, gente, dá para ter saúde sem estresse, dá para ser saudável com prazer. Eu sou Vanessa Sulina, editora de saúde do portal R7, e nada melhor que começarmos hoje com um tema que muita gente tem interesse. Eu também tenho. Obesidade, enfim, peso, né? A gente quer emagrecer. Como que a gente pode fazer para perder peso? Para isso, eu convidei um time de especialistas e um apresentador de TV, um cara super simpático que vai nos ajudar aqui a, enfim, a responder todas as suas dúvidas. Doutora Paula Pires, endocrinologista, o gastrocirurgião Eduardo Greco e o apresentador de TV, Reinaldo Gotino. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. E vocês, pessoal, por favor, não se esqueçam de mandar pra gente as suas perguntas. Pessoal, mandem pra gente as suas perguntas, os seus comentários, pra gente conseguir, a gente tá atento aqui ó, no celular, pra conseguir responder todas, tá ok? Ah, e compartilhe também esse vídeo, tá? Pra que todos os seus amigos possam também aí mandar perguntinhas e participar com a gente, ok? Vamos lá, doutora Paula, obesidade, né? Primeiro, pessoal, pode lançar pra gente a primeira tela aí, pra gente começar a debater as perguntas? Em 10 anos, a população obesa no Brasil passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, ou seja, em cada 5 brasileiros está obeso. O excesso de peso também cresceu, né, doutora? 26,3% em 10 anos no Brasil. Esses são os dados do Ministério da Saúde divulgados esse ano, faz pouquinho tempo, é super recente. 2006 para 2016, então, portanto, subiu de 42,6% para 53,8%. Ou seja, doutora, as pessoas estão obesas, as pessoas estão com excesso de peso. Ao que você atribui, doutora, a essa alta? Você acha que a população está realmente engordando, vai continuar engordando, enfim? Bom, Vanessa, olha que interessante, nesses últimos 10 anos, a população brasileira dobrou o consumo de legumes e frutas, reduziu-se pela metade o consumo de bebidas adocicadas, que são sucos de caixinha, os refrigerantes. O brasileiro está mais ativo do que antigamente, lógico que não está ideal, mas a gente é menos sedentário do que antigamente. E as taxas de obesidade não param de crescer, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nenhum governo conseguiu até hoje parar essas taxas. E por quê, né? Eu não tenho uma solução. Os grandes estudiosos atualmente, eles acham que medidas simples como retire o açúcar, diminua o consumo de gordura, não vão resolver a obesidade, porque a gente tende a substituir um alimento pelo outro. O que a gente acha é que a obesidade vai sim crescer, porque quem tem a predisposição genética para a obesidade vai engordar ao longo da vida. E os obesos, se a gente continuar com o mesmo tratamento que a gente tem dado, eles não vão conseguir emagrecer. Então, talvez a solução seja, tanto os médicos quanto a população leiga, ver a obesidade e o ganho de peso como uma doença crônica, recorrente, sem cura, assim como a gente vê o diabetes. E o tratamento ele deve ser baseado em tratamentos de doenças crônicas, então é um tratamento para o resto da vida, e não só para perder peso, sim para manter esse peso perdido. Doutor Eduardo, como a pessoa percebe que ela está com excesso de peso? Doug, pode passar para a gente a próxima tela? Acho que é legal, de repente, explicar, pessoal. Doug, próxima tela. Aí. Existe esse índice, que é o índice de massa corpórea, onde você vai pegar o peso da pessoa, a altura dela ao quadrado. O peso dividido pela altura quadrada vai dar o índice. Esse índice tem as nomenclaturas de normalidade, do sobrepeso, da obesidade leve, obesidade moderada e obesidade grave. O mais importante é a pessoa que detectar nisso, Vanessa, e reforçando o que a doutora Paula falou, que é o mais importante, é a pessoa entender que é uma doença crônica, incurável, que ela vai precisar desse acompanhamento a longo prazo. Conseguir emagrecer as pessoas é o que a gente consegue, as pessoas são dedicadas a isso, então os dados que ela trouxe de a pessoa ingere menos açúcar, menos carboidrato, mas continua a obesidade crescendo, porque a obesidade é a causa de uma série de problemas. Leva a diabetes, leva a hipertensão, leva a problemas vasculares, leva uma série de problemas, e hoje, é o que ela também disse com muita propriedade, a medicina está vendo a obesidade como a doença. Antes não, era o peso, era a questão estética, era por isso, então a pessoa ficava buscando alternativas e não tratava exatamente o que é. E como é que a gente vai tratar? A gente pode tratar com medidas clínicas, com medidas endoscópicas, com medidas cirúrgicas, porém, depois que o paciente emagrece, o mais importante é você o quê? Manter o seu peso. E aí as formas de manter o peso é o quê? Estar com o seu médico, estar com a sua nutricionista, com o seu psicólogo e fazer um tratamento a longo prazo, para que em 1, 2 anos você tenha corrigido os seus efeitos.
modificado os hábitos alimentares, modificado a questão de atividade física. Então é importante a gente sempre focar nisso. É óbvio que medicação, tratamento endoscópico serve para você mudar a pessoa de um patamar. Porque geralmente a pessoa está muito focada naquilo e não tem mais o estímulo de emagrecer, sabe? A pessoa já, eu tô com 115, então para mim 118 ou 113, tanto faz. Você precisa mudar isso, tirar ela desse patamar para que ela volte o quê? A autoestima. Na hora que você tem o paciente estimulado, a gente consegue combater isso. Vocês falaram muito da questão da doença, né? A obesidade é uma doença e tem que ser combatida, né, doutores? Agora, doutora Paula, você pode explicar um pouco melhor essa coisa dos fatores de risco? Acho que é importante deixar isso claro para as pessoas, né? A gente preparou aqui, vocês prepararam uma arte interessante. Doug, você pode passar a próxima para a gente para explicar quais são as consequências para a nossa saúde, como que pode, enfim... Perfeito. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que a obesidade ela tem essa predisposição genética, que são principalmente 3 órgãos envolvidos. Então, o cérebro, o tecido gorduroso e o intestino. O intestino e o tecido gorduroso, eles liberam hormônios e substâncias químicas que falam para o nosso cérebro quando a gente está com fome e quando a gente está com saciedade. Tem pessoas que têm alterações genéticas, então tem pessoas que realmente sentem mais fome que outras, tem pessoas que têm uma química cerebral que predispõe à compulsão alimentar e o próprio processo de engordar gera uma inflamação nesses órgãos que perpetua. E aí você sabe aquela sensação, quanto mais eu como, mais eu quero comer? Isso é explicado do ponto de vista químico. Existem alterações químicas que levam a isso. E quando a gente ganha um certo peso, então homens, por exemplo, uma circunferência abdominal acima de 94 e mulheres, uma circunferência abdominal acima de 82, associada a outros critérios, triglicérides acima de 150, HDL abaixo de 40, uma pressão acima de 13/85 ou uma glicemia de jejum acima de 100, se você tiver 3 desses 5 critérios, você tem esse diagnóstico, não só de obesidade, mas de síndrome metabólica, que aumenta muito o risco de diabetes, doenças cardíacas e fígado gorduroso. Hoje em dia, o fígado gorduroso já está ultrapassando bebida como a maior causa de transplante hepático por cirrose hepática. Exatamente. Gotino, agora a gente te convidou aqui porque você já falou muitas vezes em entrevistas, você tem, enfim, um histórico, né, de ter ficado ter pesado mais de 100 quilos, 100 e poucos quilos, você já relatou isso várias vezes, e agora você está super esbelto, emagreceu, conseguiu manter o peso. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim agora, um pouco do seu relato. Você chegou a pesar 140 quilos, isso é verdade? Isso mesmo. Que ano que foi isso? Enfim, conta um pouquinho pro pessoal aí de casa. Olha, o seu histórico. Vanessa, prazer estar com vocês aqui, doutor, prazer muito grande. E foi realmente esse motivo. Tem um nome, né? A gordura no fígado. Esteatose. Esteatose hepática. Isso. Quando eu fiz um exame e saiu a esteatose hepática, eu tava com esse corpício que você tá vendo aí do lado esquerdo, ó. 140 quilos, fui fazer uma bateria de exames, eu gosto de fazer todos os anos. E aí fui ao médico, o médico falou assim, você tá com gordura no fígado, você tem que emagrecer. Eu tava com 140. E eu me sentia bem. Se eu falar pra você que lembrar dessa época, poxa, eu tava com um jornal à noite na TV, dando audiência, feliz da vida, comemorando a noite, ia sair pra tomar jantar, beber, jantar, comer bem, e fui engordando. Então eu me sentia bem, só que os exames mostraram, falou assim, olha, abre o olho que você tá com gordura no fígado, e o médico falou, você tem que emagrecer. E aí eu comecei vários processos, procurei um médico especializado, fui nesse médico, e eu tinha muita dificuldade, porque eu realmente tinha muita vontade de comer. Eu não como por fome, eu como por prazer, Vanessa. Se você fala assim, vamos sentar aqui agora e comer algumas coisinhas gostosas, eu sento e como com o maior prazer. Perfeito. Esse é o meu maior problema. Isso é comum as pessoas relatarem isso. É muito comum. E aí eu consegui, pela primeira vez eu coloquei um balão, que pra mim foi um negócio que me ajudou muito. Né? Com acompanhamento médico, tudo certinho, bonitinho, coloquei um balão. Perdi 25 quilos. Foi legal. Pra mim foi muito legal. Aí eu coloquei o balão outras 2 vezes. Que ano que foi isso que você mais 2009, a primeira vez. A primeira vez foi 2009. E aí eu coloquei na cabeça com medo de, gordura no fígado e tal, atividade física, acompanhamento médico, o endócrino me acompanhando. E aí vira e mexe, é uma coisa muito sutil, porque se você for engordando
meio quilo por ano, Isso. em 10 anos você ganhou 5 quilos. Você não É isso? percebe. Eu fiz a conta certa, é isso. Você não vai perceber. Você não né? percebe. E Muda a roupa, né? Meio quilo por ano, isso a gente tá chutando, né? Parece 1 quilo não. por ano é pouco, se você for analisar, né? Você vê Mas vai indo super depois de rápido. 10, 100 15 gramas, anos. 100 gramas por mês, se você engordar Exatamente. 100 gramas por mês, em 10 anos você engordou 10 quilos. Isso. Então aí teve uma hora que eu tive que... Agora eu tô muito regradinho. Fim de semana se abusa um pouquinho, mas durante a semana você volta. E aquilo que a doutora falou é real. Eu vejo hoje, os brasileiros estão muito mais preocupados com alimentação, acho que com o advento da internet, do acesso à informação, né? Mas o problema é que é o seguinte, é um descuido e você volta a engordar. E não pode tratar como descuido, sabe? No sentido de abusou no final de semana e foi perfeito, é o que a gente tem que passar no consultório. Não é para sofrer com a obesidade. Pode aproveitar, ter o seu final. Você vai numa festa, na festa a pessoa quer fazer regime. Aí em casa come o bolo inteiro antigo que está lá esperando. Acaba com tudo, né, doutor? Então não, tem a vida social, aproveite desses momentos, só que tem que ter essa consciência. Ó, é na segunda, no domingo, parei, a partir de agora eu vou fazer minha atividade, vou fechar minha boca, vou me controlar e você consegue se manter no peso, que é o mais difícil. É o mais difícil. Ó, tá bombando aqui de perguntas, pessoal, pode continuar mandando, a gente vai começar a responder. Já temos uma aqui agora, Eduardo Carvalho. Eu já cheguei a perder bastante peso, só que eu não soube manter peso, engordei de novo e tô até hoje. Infelizmente, estou na batalha para poder perder peso. Enfim, são várias pessoas mandando desse jeito. Que fazer? Olha que Esse interessante. que os doutores falaram de Vanessa. manutenção, né? Tem estudos que mostram que quando uma pessoa perde pelo menos 10% do seu peso, a cada quilo perdido, a nossa fome aumenta em 100 calorias e o nosso metabolismo reduz em 300 calorias. Então é o nosso corpo fazendo de tudo para voltar ao nosso peso anterior. Isso não é culpa da dieta, não é culpa do remédio. Muita gente fala, eu engordei porque eu tomei remédio. Não. Isso é biológico. O nosso corpo ele sempre vai tender a voltar no peso anterior. Existem estudos de Tem memória? Tem uma Isso. memória. Tem estudos de 6, 8 anos, mas nem se sabe. Tem estudiosos que falam que talvez isso dure o resto da vida. Essa tendência. Porque a célula, né, a célula gordurosa, ela aumenta e diminui. Você nasceu com aquela predisposição, com aquela quantidade de células. E ela aumenta de gordura ou diminui. Então, se você consegue perder peso e se manter, que é o mais importante, você consegue voltar e se manter nesse patamar. O que a gente fala para os pacientes? Técnicas para perder peso, medicação vão te ajudar. Perdeu o peso, ganhou 1, 2 quilos, a primeira pessoa que tem que saber sou eu. Não é você guardar para você e troca o paletó, aperta, põe uma roupa preta, aí o cara volta depois de um ano 20 quilos de novo. Aí você não consegue buscar 3, 4 quilos, você consegue buscar com medicação, com dieta, com um pouco de atividade. Então o paciente precisa se fidelizar ao seu médico, a cada 6 meses tá no nosso consultório para que a gente amarre isso e a gente tenha um sucesso no tratamento. Eu falo muito no consultório de peso sentinela. Então, o peso que você estabilizou quando você perdeu peso, coloca 2 quilos a mais. Se pesa toda semana, eu brinco, pesa toda sexta-feira, em jejum, segunda-feira não, porque vem uns quilinhos no final de semana. Toda sexta você se pesa. Se você começou a engordar 2 acima, volta pro seu médico. Isso, exatamente. Faz dieta de novo, volta a fazer o que você fez Que a quando gente você perdeu segura peso. a longo prazo o paciente, se mantendo com isso. E você vai manter como? Com dieta. Às vezes faz uma dieta mais agressiva, líquida uma semana, hiperproteica, não importa, para ajudá-lo naquela perda pequena, do que ele ter o paciente de novo 20 quilos e sempre querendo culpar alguém, né? Culpa um remédio, ou culpa... Não é importante isso. a gente Doutor, ter várias fala em opções. culpa. Agora a Exatamente. Denise Feltrin pergunta, meu maior problema é a ansiedade. Isso realmente ajuda a engordar? A ansiedade, aquela coisa de querer comer, isso... Com certeza, e isso é químico também. Talvez uma queda de serotonina, queda de dopamina. A gente sabe, por exemplo, que doce ativa áreas cerebrais relacionadas ao prazer, semelhante ao uso de drogas. Então, quando a gente está com tédio, triste, ansioso, a gente busca o doce para dar uma acalmada nessa química cerebral e neutralizar esses efeitos do estresse. Hoje tem a notícia da Bruna Marquezine, que ela tá separada do Neymar e ela meteu o pé na jaca. Na sexta-feira ela comeu 3 sobremesas, né? Ela relatou isso. Só que ela não tem problema, né, de obesidade. Ela né? tem Ela 19 Saiu correndo para academia, né? e tem o metabolismo funcionando bem, né? A Italita Vespa pergunta, dietas restritivas ou reeducação alimentar? Qual a forma mais eficaz de perder pesos a longo prazo? Até o Gotino acho que fez reeducação, Reeducação alimentar, dieta reeducação alimentar, restritiva. Acho Pra que você, o que funcionou, Gotino? Depois os médicos explicam a parte técnica. Olha, eu acho que tudo é válido, né? A reeducação alimentar tem que ser para a vida toda. Porque não adianta eu faço a reeducação alimentar agora, consigo alcançar o peso, depois eu volto. Não. Então, reeducação alimentar é para a vida toda, você tem que saber o que você pode comer, o que você não pode comer, o jeito que você tem que comer, tudo. Agora, tem alguns choques que são importantes. Você entrar com essa
restringir, não comer, ficar uma semana fazendo uma dieta mais pesada, porque eu me animo quando eu entro Sim, na... essa é a ideia. Começa, eu falo Essa é a assim, ideia. meu, que legal, não posso. E aí, uma coisa muito interessante, Vanessa, quando você fala que você vai, parece que você fica com mais fome ainda, com mais vontade de comer. Exatamente, vai voltar. E você tem as técnicas, por exemplo, as técnicas endoscópicas, balão intragástrico, hoje a gastroplastia, que é uma técnica nova de simular nós uma vamos falar endossutura, dela. que vai falar. Então, são situações em que o quê? Você vai dar esse approach inicial, você vai dar esse estímulo inicial, a pessoa pegar firme, vai restringe espaço, então a pessoa come menos, ela se sente mais saciada. Só que isso é temporário. A gente passa isso no consultório. É importante as pessoas não se apegarem àquele momento. Aquele momento é importante para isso. Tô animado, acho que eu quero comer, mas não tem jeito. Eu tô com um balão aqui, ou eu tô com uma medicação que a doutora Paula me passou que eu não vou conseguir comer agora. E a pessoa aproveitar daquele momento para emagrecer bastante. Aí, a partir daí, você aproveitar o tempo que você tem com o seu paciente, 6 meses, 1 ano no consultório acompanhando, e começar a trabalhar essa questão nutricional de manter o peso. Se você simplesmente colocar um balão intragástrico ou fazer uma técnica e não olhar para esse paciente, virar as costas, não ter uma equipe multi cuidando dele, ele vai voltar a ganhar peso, não tem jeito. Então é a técnica para derrubar o peso, estimular. Que o Gotino falou, pô, me senti estimulado, perdi peso, 10, 15 quilos de cara, agora encara, porque senão o paciente não se anima. Mais uma aqui, Maria Bia Teixeira. Estou na menopausa e comecei a engordar e estou muito ansiosa. O que deve fazer para controlar? Menopausa realmente é fator, doutora? Sim, tanto a cada década da nossa vida, o nosso metabolismo reduz em 100 calorias. Então, é um pãozinho francês que antes a gente queimava, que a gente deixa de queimar. Isso só pela idade. Na menopausa tem o fator da queda do estradiol. Então, eu acho que o primeiro passo para ela é realmente procurar uma equipe médica e de nutricionistas que tratem a obesidade de uma forma séria, possa vê-la como um todo e possa indicar. Acho que a dieta é super importante. Quando a gente fala em dieta restritiva, a gente quer dizer em restringir calorias, tem que restringir calorias para emagrecer, não tem como. É matemática. É matemática. O que a gente não deve restringir são os nutrientes, os minerais, as vitaminas, isso não. Bastante hidratação. Bastante hidratação, como o doutor Eduardo falou, existem dietas líquidas, dietas que podem ser feitas por um período pequeno, que são bem hipocalóricas, mais ricas em proteínas que funcionam, mas não existe uma dieta melhor que a outra, isso é mito. Existe a dieta que você consegue seguir pelo máximo de tempo possível. Ela tem que ser restrita em calorias, mas você que vai saber o que funciona melhor para você, se é restringir carboidrato, se é diminuir gordura, se é uma dieta mais líquida, se é... Então, isso a equipe nutricional, o médico vai saber te orientar melhor, mas tem que ser o que você consiga manter por mais tempo possível. Gotino, tem uma pessoa aqui que está com uma dúvida. Regina Zeredo te pergunta se você deixou de comer na reeducação alimentar. Ela queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o seu cardápio da reeducação alimentar. O que você fez, deixou de prazeres de lado, enfim. Não, então, eu acho que eu tô comendo até mais do que eu comia antes, mas eu tô comendo corretamente. Por exemplo, assaltar a geladeira à noite para comer um doce, um chocolate, que eu gostava de fazer isso, eu ia assistir o jogo do Palmeiras. Eu peguei uma época que o Palmeiras foi rebaixado que eu matava uma caixa de chocolate, entendeu? Então, não pode fazer isso. Então, hoje eu como corretamente, eu tomo um café da manhã com pão integral ao invés do pão normal, queijo branco ao invés do queijo amarelo, mas no final de semana você permite algumas coisas. Mas, por exemplo, não como doce da forma que eu comia. Não rola nem um chocolatinho às vezes? Então, não rola. No final de semana você quer comer um chocolatinho, você come um chocolatinho, não tem problema. Mas não pode ser toda hora, todo dia, abusar. Então, é claro, não adianta a gente falar, eu tô comendo a mesma coisa que eu comi antes. Não, então não ia mudar. E a atividade física você faz? Tem que fazer. A atividade física, mas assim, eu acho que a atividade física nem é o mais importante para você emagrecer. Eu acho que para você emagrecer mesmo, o mais importante é o que você está consumindo. O que você faz de atividade física, só para o pessoal saber? Eu jogo futebol, eu tava fazendo boxe, aí eu machuquei a mão, aí troco por uma caminhada, por uma corridinha. Mas tá sempre em movimento. Sempre em movimento. Mas eu acho que o mais importante é a alimentação do que o próprio exercício físico. O exercício físico eu acho que é importante para outras coisas junto com a dieta. Você se sente bem, você fica mais animado, adrenalina, endorfina, você fica mais, né? Perfeito, Gotino. O que a gente fala muito no consultório do paciente é sair do sedentarismo. A questão da atividade física é óbvio que vai queimar caloria, mas o sedentarismo, o sofá e o friozinho vai trazer o chocolate. Se a pessoa falar, vou caminhar à tarde, ela sai para uma caminhada,
não vai queimar tanta caloria, mas ela está mudando o seu hábito. Então é a questão do sedentarismo. Então ela vai caminhar, aí ela estimula, ela volta para casa com outro ânimo. Pô, dei minha caminhada, eu vou preferir uma fruta. E é olhar o que você tem em casa, né? Se você tiver a geladeira, frutas, alimentos saudáveis, vai conseguir essa busca de mudar isso. Uma coisa leva a outra, né? Exatamente. Eu penso assim, o exercício para mim funciona legal, mas o que faz mais eu perder peso é a alimentação correta. E olha que interessante, Vanessa, saiu um estudo esses dias mostrando que às vezes a gente acha que só fast food que faz mal, né? Tem restaurantes tradicionais nos Estados Unidos, o prato mais calórico é de um restaurante tradicional, é um macarrão com camarão. Tem 3.000 calorias. E às vezes a gente come achando, pelo menos não é um hambúrguer com batata frita, eu tô comendo um camarão, frutos do mar. E é 3 vezes mais calórico, né? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que conhecer como as coisas são preparadas. Eu acho que comer mais em casa, comer mais comida simples, voltar a comer comida simples. E o Gotino falou uma coisa interessante, né? Eu como mais e me sinto melhor. Você tem que comer várias vezes ao dia. Ele come melhor, ele come comidas menos calóricas, né? Exatamente. As pessoas às vezes tomam um café muito ruim, só o café preto, só vão jantar. Esse período de jejum, ela sente que está emagrecendo tudo errado. Ela está armazenando energia, o organismo dela não está entendendo. Por que você está sem comer? Você está preso no meio de um navio aí no oceano ou porque você resolveu não comer? Então, quando a gente fala comer a cada 3 horas, também é simples. Pede para a pessoa que trabalha contigo, é um copo de suco, é uma fruta, é uma bolacha. E o café da manhã é uma refeição importantíssima. Você consegue comer, Gotino, durante o seu programa, que você fica 3 horas no ar, né? Um tempão no ar? Não, então, hoje eu tô comendo de 3 em 3 horas. Tanto é que antes de vir para cá, no caminho, eu vim comendo uma fruta. Legal. Entendeu? E daqui a pouco, 2 horas depois, eu entro com um integralzinho com queijo. Isso é o ideal. Mas, gente, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E todas as informações têm que ser baseadas em evidências científicas. Você falar para uma pessoa que tem compulsão que ela deve comer de 3 em 3 horas, ela vai comer muita caloria de 3 em 3 horas. Não é para ir na padaria comer um sanduíche a cada 3 horas, né? Por isso que o tratamento tem que ser muito individualizado. Existem vários perfis diferentes de paciente. E uma orientação não serve para todo mundo. É verdade. Exatamente. A dieta não pode ter que ser 100%. Bolinha vermelha, essas coisas não existem. É o seu médico, a sua nutricionista vai te dar um tratamento seu. Porque senão, se você generaliza, ele acha que sai comendo o que ele deve a cada 3 horas e engorda. Doutor Eduardo, a gente falou muito sobre a questão, falou um pouquinho, né, sobre a questão das técnicas, muito não, um pouquinho só. Eu queria retomar esse assunto das técnicas agora. Você citou um pouquinho da questão do balão gástrico, o Gotino até comentou que ele colocou. Eu queria também falar um pouquinho da técnica mais moderna, que é a técnica da gastroplastia endoscópica, né? Doug, a gente pode colocar a tela 4 agora? Isso, pra gente comentar, o doutor comentar um pouquinho agora, que já é partindo um pouquinho sobre essa coisa do start aí, que dá um up na gente, né, Gotino, que você falou? A endoscopia, ela consegue... O balão intragástrico no Brasil já é consagrado. No Brasil já tem mais de 40 mil balões colocados. É o país que mais colocou balão hoje no mundo, vai ser consenso, estudos. Existe uma série de evidências em relação ao balão já. Além disso, você tem a cirurgia bariátrica, que é um procedimento realmente um procedimento cirúrgico, com algumas técnicas específicas, com as suas indicações precisas. Tem uma técnica agora que foi desenvolvida por brasileiros, nosso grupo da Faculdade de Medicina do ABC, eu, Dr. Thiago Souza, Dr. Luiz Gustavo e Dr. Manuel Galvão Neto. Fora do Brasil, essa técnica foi desenvolvida. Miami, Madrid, já mais de 15 países. O ano passado a gente conseguiu instituir um protocolo aprovado no Ministério da Saúde direitinho na Faculdade de Medicina. As pessoas já foram... Esse protocolo, as pessoas estão sendo beneficiadas com o protocolo clínico. E foi aprovada pela Anvisa também a técnica desde novembro do ano passado. Então agora já está aprovada essa técnica para uso no Brasil. Tá ok? E é um procedimento que a gente fala que ele não é uma cirurgia. As pessoas, às vezes a forma que foi, que se falou, a nova cirurgia bariátrica, isso não é, isso é importante a gente esclarecer para a população. Não é uma cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica tem o seu público, as suas indicações, essas pessoas devem procurar o cirurgião, que são os obesos mórbidos, os pacientes com IMC acima de 35 com comorbidade ou IMC acima de 40. Essa técnica é uma técnica que busca o paciente de 30, o IMC de 30 a 40, então obeso leve ou obeso moderado, com comorbidade ou não, e que entendam que a técnica ela vai ser feita por endoscopia. Então, pela aparelho endoscopia, a gente tem aqui que fala, você não tem corte abdominal, nada. O aparelho é acoplado a um equipamento, e esse equipamento ele é capaz de fazer sutura no estômago. Então, ele consegue reduzir o tamanho do estômago. Então, ele vai fazer o quê? Um estômago mais pequenininho, menor, um estômago onde a capacidade restritiva você vai ter, o paciente vai sentir uma restrição maior, e com isso melhora a saciedade.
O fundo do estômago, que é uma parte, ele permanece ali, que é onde a gente tem as questões hormonais. Então, a distensão do fundo é importante para liberar hormônios, para inibir a grelina, que se fala muito hoje, que é o hormônio da fome, tá certo? Então, essa técnica também prevê isso, de dar saciedade para os pacientes. E é uma técnica onde o paciente ele vai para o hospital, ele faz o procedimento, depois de 4, 5 horas ele é liberado. Porque ele não foi submetido a uma cirurgia, não houve corte no estômago, não foi retirado absolutamente nada disso. É um procedimento endoscópico, como todos os outros procedimentos que a endoscopia possui para retirar tumor, para retirar lesão. E além disso, esse procedimento ali, a gente mostra agora, tem uma telinha interessante que apareceu lá, ó. A endoscopia, você tem esses pontos, essas linhas de sutura dentro do estômago. Então você só diminui o tamanho dele. Então, para a gente entender, então existem hoje procedimentos possíveis para quem quer emagrecer. Mas nem todo mundo pode fazer todos, é isso? Isso, perfeito. Então, você tem o balão. Isso. Quem que pode colocar o balão hoje? Quem que pode fazer a cirurgia bariátrica hoje? O que pode usar esse procedimento? O que é autorizado hoje, né? Então, para balão, sobrepeso, que aí se acima de 27 já é autorizado. Então você coloca o balão. Só que é isso, precisa procurar o médico. Perfeito. Uma equipe, né, que tem uma endoscopia bariátrica, endocrinologista, cirurgia bariátrica para o perfil correto desse paciente. Perfeito. Porque não adianta você colocar um balão no paciente que vai ter resultado nenhum. Ele não vai chegar no objetivo dele, pode até ser pior, ele está com uma expectativa maior. Então o balão é temporário, o paciente fica 6 meses. O Gotino falou, já coloquei, perde aquele peso que precisava, pô, tava demais, eu não conseguia sozinho, o esforço da dieta, então perdeu bastante peso e ele entendeu, o balão serviu para emagrecê-lo. A gastroplastia é a mesma coisa, é um outro público, já é um peso maior, mas que não é o peso da cirurgia bariátrica, e é um procedimento em que a pessoa vai ter de 1 a 2 anos de uma estabilidade do peso, porque perde mais peso do que com o balão. É uma técnica pouco invasiva, uma técnica endoscópica, então com os riscos menores. Perfeito. E para aquele paciente específico, que já tem algumas comorbidades, que já está com gordura no fígado, que está precisando e não está conseguindo, mas a gente faz a técnica, a gente faz o procedimento, quem cuida é minha endócrina. Ela vai lá e continua lá. Depois, como que a gente vai fazer para o paciente se manter ali? Exatamente. Então você faz essa técnica, você coloca o balão, você faz a gastroplastia e a partir daí você tem todo um trabalho nutricional, psicológico. Às vezes o paciente tem alterações de fígado importantes, às vezes o paciente já tem um diabetes, um pré-diabetes instalado. Então é importantíssimo toda uma equipe multidisciplinar para cuidar. E aí você tem também hoje a cirurgia bariátrica, que aí é um outro patamar, que são pacientes com obesidade moderada, com doenças associadas, ou com obesidade mórbida, que a gente chama. E aí são pacientes que também tem que ser muito bem indicado. Tem que tomar cuidado porque pessoas buscam o índice, sabe? Falar do índice é complicado sem tal... Sem ver o caso prático. Exatamente. Eu vou buscar aquele número, porque com aquele número meu médico falou que vai me operar. Você está errado. O médico que está pedindo para você engordar, para te operar, isso está errado. Você tem que operar, ninguém é contra a cirurgia bariátrica ou nenhum método, ninguém é contra a medicação, ou o balão, ou a gastroplastia, ou a cirurgia bariátrica. Só que o quê? Tem o paciente correto, tem o perfil lá. Tem pacientes que não tem outra alternativa, a obesidade é mórbida, as comorbidades já são absurdas. Então esse paciente precisa da cirurgia. E mesmo operando, os estudos mostram que existe uma grande percentual de pessoas que voltam a engordar. Mesmo operados, voltam a ganhar peso. Então a gente volta nessa discussão, operei. Adiantou só operar? Não, tem que continuar com acompanhamento endocrinológico, nutricional, psicológico. Perfeito, já temos umas perguntas. Maravilha. Elaine Lacerda Abreu, saí de uma cirurgia de hérnia semana passada, preciso perder 40 quilos e comecei a cuidar da alimentação por conta própria. Uma semana sem doce, já estou entrando em desespero sem conseguir dormir à noite, enfim. Como fruta e não adianta. Fase difícil. Doutora Paula, e aí, o que ela faz? Eu acho que o maior erro é isso, por conta própria, né? Por quê? Eu costumo brincar com o paciente, se ele tem uma arritmia, ele não procura o cardiologista. Peso parece que é uma das únicas condições que a pessoa decide o que ela quer fazer e está errado. É verdade, perfeito. Tanto a população leiga quanto os médicos, eles precisam... Primeira coisa é parar de estigmatizar o paciente obeso como sendo uma pessoa que tem falta de força de vontade, falta de controle ou às vezes preguiça. Não é. É muito mais químico, hormonal, são causas complexas. A gente precisa tratar o peso como uma doença. Mesmo que seja 5 quilos, precisa ser orientado por uma equipe de médicos, nutricionistas. E lembrar que emagrecer é diferente de perder peso. Perder peso todo mundo perde. Perde músculo, perde líquido, perde gordura. Muitas vezes engorda tudo de novo. Agora, emagrecer de forma saudável é perder gordura, mantendo a sua massa muscular para manter teu metabolismo, isso mais a longo prazo. E ela pode estar cometendo um erro ali que, como
Eles falaram, né? Cada história, cada pessoa tem uma história. É. Por exemplo, ela trocou o doce à noite por fruta e muitas pessoas não reagem bem com a fruta à noite, que tem a frutose, vira E às vezes açúcar. tem a mesma caloria, Isso, né? a pessoa vai Perfeito, dormir Coutinho. cheio de açúcar no corpo. Não Tem adianta gente que nada. começa a beliscar só alimentos saudáveis e mesmo assim não emagrece, porque tem a caloria também do alimento Também saudável. tem. Inclusive, doutora, tem muita gente comentando aqui nos comentários, falando de efeito sanfona, disso de engorda, emagrece, enfim, que o peso fica estagnado. O que fazer nesses casos? É mais ou menos parecido? 80% das pessoas que realmente conseguiram perder peso e manter, tentaram muito antes e passaram por esse efeito sanfona. Os estudos mostram, então, quem são as pessoas que conseguem realmente manter o peso? São aquelas que fazem exercício físico quase todos os dias. São as pessoas que monitoram sua dieta ou fazem diário alimentar ou usam aplicativo de contagem de caloria, contam passos no celular. São pessoas que se pesam semanalmente, tudo isso está comprovado. Pessoas que passam no médico com certa periodicidade, que mudaram a composição da dieta com alimentos integrais ricos em fibras que dão mais saciedade, um pouco mais de proteína com carboidratos mais complexos, integrais. Tudo isso faz diferença. Isso é importante, o que ela disse. O paciente entender, eu tô com problema no coração, eu gostei disso, sabe? E os pacientes que vão na gente e que entendem que ele está vendo uma doença, que a obesidade é uma doença, que ele precisa de alguém cuidando dele, ajudando, ele se mantém no peso legal. Porque é isso, senão o pessoal fica em casa falando, não, engordei de novo, eu vou me virar aqui. Não adianta isso. E são Então, muitas informações. Muito, hoje, cada um muita fala de coisa. Entra, É. entra aqui ó, no Facebook e tá lá, faz a dieta tal, faz a dieta X, vamos ver o que o Gotino comeu. Para ele tá funcionando, às vezes ele pode contar a maior história do mundo aqui e a pessoa depois se desiludir. Então precisa começar, Tem que as ter uma pessoas equipe estão se... especialista nisso, né? A obesidade está virando o foco nesse sentido hoje, ó, desse programa muito legal, muito interessante, você falar como doença. Não a questão estética da pessoa só emagrecer. Era visto muito isso. Eu preciso emagrecer porque meu biquíni não tá legal, verdade. porque o paletó. Então, a hora que você mudar e a pessoa entender que ele precisa se tratar, que precisa de alguém acompanhando e cuidando, essa pessoa vai conseguir manter o peso que perdeu. Se ele só olhar pela questão da calça tá legalzinha, ele vai voltar a engordar e vai procurar de novo. Então, acho que temos que buscar isso. Transmitir Sabe sempre qual essa é o problema, informação. esse efeito sanfona? Muitas vezes, teve até um reality show americano que teve um grupo, participante que de 180, ele foi para 100 quilos. Depois de 6 anos, foram ver o que aconteceu com ele. Ele voltou a 190 quilos e pior, o metabolismo ficou mais lento em 400 calorias. Ele deixou de queimar, então ele ficou metabolicamente pior. Por isso, se você emagrecer muito de uma forma errada, ao ponto de perder muita massa muscular, teu metabolismo vai reduzir muito. Além de você engordar muito depois, vai ficar mais difícil de você perder. Temos que evitar essas dietas radicais, sem acompanhamento, porque isso pode te causar muito mal no futuro. Agora, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Então, eu vou pedir para vocês fazerem as últimas considerações, deixar algum recadinho. Só uma última perguntinha engraçadinha aqui que eu achei. Ana Cleila Santos. Doutores, o que fazer para os magrinhos engordarem? Ah, que gracinha! Isso tem também. Não é fácil, E é não. difícil, Bem viu? rapidinho, é difícil? É difícil. Quem pode responder aí? Por favor, nossa Do idosa. mesmo jeito, é um componente genético. Do mesmo jeito que tem gente que olha pra comida e engorda, tem gente que come e não consegue. O Lombardi trabalha comigo, ele engordar. quer engordar 2 quilos e E não consegue. É um metabolismo muito acelerado. Metabolismo acelerado Existem da até pessoa. remédios para aumentar o apetite, para Isso. fazer com que a pessoa coma mais. É ingerir mais calorias. Muitas vezes a pessoa não tem apetite para isso, né? Gotino, perguntaram também se você incluiu algum chá na sua alimentação. Você Não, gosta de tomar chá? Não, detesto tomar chá. Ai, são muitas perguntas, gente. Olha, nem sei como dizer, agradecer pra Bom. vocês. Vocês gostariam de colocar alguma coisa, dar um recadinho final? Gotino, você melhorou muito sua vida, né? Depois que você emagreceu, você já falou isso algumas vezes. Bastante, bastante. Eu acho que você fica mais animado, você fica muito mais disposto e cuida da saúde, né? Depois que eu recebi a notícia lá de gordura no fígado, aí reduzi bastante aí e preciso continuar. De vez em quando a gente escapa um pouquinho, o pé na jaca. Isso. Ah, Mas de volta semana. firme, né? Ferro, velho? né? Mas hoje, por exemplo, já Volta peguei firme. firme novamente, aí Olha a lá. semana toda. Segura firme, ótimo. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Legal, vou estar no Cidade Alerta daqui a pouco apresentando o Cidade Alerta. Tá correndo aqui o Não para. Gotino. O homem não para, né? Doutor Eduardo, quer Eu que fazer alguma agradeço. consideração? Não, tenho Enfim. só agradecer ao Portal R7, rever os amigos, estou à disposição, o que precisar. Acho que o recado a gente conseguiu transmitir de alguma forma para o pessoal que está nos assistindo lá. Te agradeço. Doutora Paula.
Recadinho pro pessoal aí. O mais importante é a gente considerar a obesidade como uma doença e tomar decisões baseadas em evidências científicas. Perfeito. E não nesses achômetros, às vezes nesses mitos. Tem muito mito, né, em torno desse assunto e a gente tem que se basear mais em evidências científicas para dar as informações. Legal. É isso aí, gente. Muito obrigada. Pessoal, Pessoal, muito obrigada. Obrigada por vocês terem participado, pelas perguntas. É difícil responder todo mundo porque realmente é muita gente aí, mas olha, esse vídeo fica aqui na página do Facebook para vocês compartilharem e continuarem aí passando para os amigos. Eu quero agradecer o pessoal aí da direção, o Doug, por toda a ajuda e incentivo, a Dinalva Fernandes, a repórter de saúde, que me ajudou com tudo, o pessoal da arte, a Sabrina, Danilo, que preparou todo esse material, os médicos super bacanas que nos ajudaram aqui, Gotino por ter participado com a gente. E até a próxima. Brigadão. Tchau. Tchau, até a próxima.